A paz do Senhor Jesus, pessoal. A paz do Senhor Jesus, pessoal. O que o pessoal tem que fazer com esse vídeo? Tem que curtir. Tem que curtir. Se inscrever no canal, fala. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E compartilhar. E compartilhar. E a gente vai falar sobre o que hoje, Theo? Perdão. Eita, hoje nós vamos falar sobre um tema importante, o perdão. Nós vamos se basear aqui no texto de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Nós vamos falar sobre aquela pergunta que o apóstolo Pedro ele fez para Jesus. Essa pergunta foi: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Ele falou, 7 vezes, Theo? 7 vezes? Então Jesus falou, até 7 não. Até 7 não. Jesus ele falou, mas 70 vezes 7. Queridos, 70 vezes. 70 vezes 7. Sabe qual é o número que deu, Theo? Deu 490. Sabe o que significa? A verdade é que não existe um número, né? O Senhor Jesus ele deu esse número, se expressou dessa forma para o apóstolo Pedro. Então, na verdade, se você for pegar a calculadora, vai dar 490, 70 vezes 7. Mas o que o Senhor Jesus quis dizer ali para Pedro naquele momento era que, na verdade, o perdão ele é ilimitado. Quantas vezes a gente tem que perdoar? Inúmeras vezes. Todas as pessoas têm que pecar contra mim e você, a gente tem que perdoar. Então fala para as pessoas, perdoe, pessoal. Perdoe, pessoal. Fala, seja liberto. Seja liberto. Fala, se liberte. Se liberte. Liberte as pessoas. Liberte as pessoas. E aí a gente precisa compreender que o apóstolo Pedro, ele foi uma pessoa que experimentou muito, queridos. Ele experimentou o perdão de Jesus. Olha, o apóstolo Pedro, sim, ele tem um currículo, né, vamos dizer, de respeito. O apóstolo Pedro foi aquele que desceu do barco para poder andar sobre as águas. O apóstolo Pedro foi aquele que disse, Senhor, estou disposto a dar a minha vida, né, pelo Senhor. O apóstolo Pedro foi aquele que estava ali no monte com Jesus e cortou a orelha de Malco quando todo mundo correu. O apóstolo Pedro recebeu a revelação do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro foi aquele que disse, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? O apóstolo Pedro, ele tem um currículo aí de dar inveja, vamos dizer assim. Mas, queridos, nós estamos falando aqui sobre o perdão. E o perdão é algo que ele vai libertar não somente a pessoa, mas ele liberta você principalmente. Então, experimentar do perdão de Deus é ter um coração em paz, é ter um coração livre, né? Então, que você possa aprender com isso. As pessoas vão continuar errando, né? Nós também vamos continuar errando com as pessoas. E o que a gente precisa aprender? A gente precisa entender que a gente tem que liberar o perdão. A palavra de Deus vai dizer lá no livro de Colossenses 3:13, né, que se alguém tiver queixa uns contra os outros, que tem que perdoar. E vai dizer, perdoe como o Senhor te perdoou, né? Na própria passagem até do próprio Pai Nosso, né, a oração que o Senhor Jesus ele nos ensina, vai dizer que nós temos que perdoar. Tudo a gente precisa compreender que nós precisamos perdoar as pessoas. Então, o Jesus ele foi uma pessoa ali que perdoou o apóstolo Pedro em todo o tempo. Ou seja, Pedro ele negou Jesus 3 vezes. E nessa que ele negou Jesus 3 vezes, Pedro, por certa feita, quis sair do barco ali, andou sobre as águas e praticamente afundou, né? Teve uma distração, foi olhar para os lados. Pedro, ele cometeu algumas coisas, né? Até quando Jesus estava sendo preso, Pedro corta a orelha de Malco. E Pedro, ele experimentou do perdão de Deus, né? Você precisa experimentar do perdão de Deus. Você precisa usufruir disso. E você também precisa perdoar as pessoas. Até o Theo, você já pecou contra alguém já, Theo? Fala aí. Alguém já pecou contra você? Sim ou não? Tem que falar. Sim. Sim? Ah, e você já perdoou também? Sim. O Theo já perdoou as pessoas. Então, querido, que você possa perdoar, que você possa ser um perdoador. A Bíblia vai dizer em Colossenses 3:13, né, que se algumas pessoas tiverem queixas uns aos outros, que devemos perdoar. Eu tenho queixas, você tem queixas, então a gente deve se perdoar, as pessoas devem se perdoar, né? A Bíblia vai dizer também, quando ali Jesus estava orando, né, quando você estiver orando, que você lembrar de algo que fizeram contra você, que você tem que perdoar. A Bíblia está repleta de versículos sobre o perdão. O perdão ele é ilimitado, não existe um número para o perdão. Quantas vezes as pessoas errarem contra você, você vai precisar perdoar. E se você errar contra as pessoas também, elas terão que te perdoar. Então é necessário que eu e você perdoe. Perdoa. Tá bem? Deus abençoe.